Olá, comadre, olá, compadre, olá, você, meu afilhado, que, como eu disse no vídeo passado, né, se você não tem idade para ser minha comadre e meu compadre, você é meu afilhado, como eu disse. Não que eu seja velha, mas é porque eu costumo brincar, né? Não que eu seja velha, mas é porque você chegou atrasado, então você demorou um pouquinho mais chegar, então por isso que você é meu afilhado. Muito obrigado por você estar aqui, mais uma vez reunidos para esta conversa de comadre, que eu adoro esse nome. Geralmente, quando eu falo para as pessoas pensam assim que é fofoca, que é uma série de coisas, mas não. Você que está aqui pela primeira vez, muito obrigada, que a boa mão do Senhor te abençoe por você passar esses momentos que eu espero que sejam muito prazerosos para você, assim como são muito prazerosos para mim. E qual que é o intuito deste canal? Se é a primeira vez que você está aqui, sim, nós vamos falar sobre política, nós vamos. Eu quero que. Eu sou especialista? Não, eu sou tão dona de casa quanto você, comadre, tão braçal quanto você, compadre, e tão inexperiente, talvez sem conhecimento, igual a você, meu afilhado. Só que, ao longo dos meus 51 anos, a gente foi amadurecendo e prestando atenção em algumas coisas. E política é algumas delas. Eu estava aqui tentando, né, de várias maneiras, como ah, começar este programa, nesta. Vamos chamar de programa, né? Eu gosto mais de chamar de conversa, essa conversa nossa. E eu ia começar com uma oração, mas aí talvez muitos de vocês eu senti ofendidos, ou porque talvez não seja a sua fé, ou talvez eu seria mal interpretada, e algumas pessoas diriam que seria uma coisa jocosa, uma coisa. O que é jocoso? Sem desrespeitoso, tá? Seria uma brincadeira desrespeitosa se eu começasse isso com uma oração. Só que depois eu ia dizer, senhora, não adianta nós orarmos assim se nós votarmos assim. Então, eu vou voltar a este assunto, mas primeiro, de novo, muito obrigada por você estar aqui. E só uma observação: como ainda quem está aqui sabe dos meus problemas ah, com tecnologia, eu estou apenas engatinhando, aprendendo algumas coisas. E então, né, cada dia que passa a gente vai conversando, a gente vai aprendendo e se atualizando um pouquinho mais. Então, eu vou voltar um pouquinho no que eu tenho que falar e depois eu vou falar algumas outras coisas para vocês. Então, assim, muito obrigada por vocês estarem aqui, por me prestigiar, por estar me ajudando neste intuito de crescer este canal. E qual que é o nosso objetivo? É chegarmos a 100 mil inscritos. Como, Viviane? Eu preciso de você, especialmente você, meu afilhado, que é mais a tecnologia, etc e tal. Então, eu preciso que você, neste canal aqui do YouTube, eu gostaria que você desse o seu gostei, falasse alguma coisa. Gente, vocês não fazem ideia de como o seu gostei, o seu comentário fazem com que impulsione o canal. E se você achar por bem, compartilhe, tá? Eu já falei para vocês algumas vezes que eu criei uma lista de transmissão. Eu sei que, especialmente se você estiver no Brasil, foi criado novas regras, novos departamentos, em que a cada dia mais nós seremos mais vigiados, mais controlados, mais proibidos de dizer determinadas coisas, emitir determinadas opiniões. Mas a gente vai ali esquivando, né, da maneira que a gente dá, a gente vai moldando o nosso vocabulário. E dentre as várias coisas, eu coloco aqui na minha ordem, só que na hora de falar aqui com vocês, né, vai aparecendo. E só um adendo que eu comecei a falar para vocês, depois eu me esqueci. Como ainda por essa questão de tecnologia eu não tenho imagens para poder colocar aqui para vocês, são mais referências, eu falo que vai estar tudo nos comentários. Então não se preocupe, eu coloco aqui, né? Eu passo um batonzinho, coloco uma brusinha bonita para poder chamar a atenção, caso você vá assistir, mas do contrário não tem necessidade nenhuma, porque são referências, é uma conversa. Faz de conta que você está ouvindo um rádio, e, né, você está dirigindo, você está trabalhando, você está cuidando da vida, e você apenas ouve. Apenas ouça e já está de bom grado, tá? Entre as várias coisas que eu quero falar com você, só citando essa coisa de nós estarmos nos adequando ao sistema, é,
Eu sei que no Brasil, como eu disse, né, está havendo, devido às eleições, devido à democracia, para que você não seja mal orientado, para que você não seja feito de bobinho. Então, tudo para a sua proteção. Foi criado aí nesse departamento, esta vigilância para que você não seja mal instruído. Então, em função disso, cada dia mais nós teremos as nossas limitações. E eu lembrei essa semana na verdade, não é um conto, é um fato histórico, você já deve ter ouvido falar. Se não me engano, é nas Luzes de Varsóvia. Se eu estiver falando errado, já já vou ver ali as minhas anotações. São as Luzes de Varsóvia, uma história muito bonita que quando a gente pensa que a gente está sozinho, não, existem outras pessoas que pensam e agem como nós pensamos, e às vezes a gente pensa que está só que cada um no seu canto, escondidinho, talvez com medo. Nós somos um grupo muito interessante que traz também agora, se eu me achar nas minhas anotações, de uma pesquisa que foi feita, que, ao contrário do que se pensava, as pessoas estão mais à direita do que à esquerda. Você não sabia, mas você é mais da direita do que você é da esquerda. Mas, voltando à questão aqui, por favor, faça-me, me ajude, né, esse carinho, se inscreva no canal, dê o seu joia, compartilhe se você achar isso interessante, esse estilo, essa conversa. E eu sei que notícias vocês vão ter várias, eu sugiro vários canais que para você assistir, para você se informar, e o meu sonho é que você siga e que você se informe. Aqui é mais um bate-papo, eu gostaria de chamar atenção para você para algumas coisas, e para que você venha ficar mais informado, para que você abra os olhos, e para que amanhã ou depois, quando você precisar discutir, precisar se orientar, precisar votar, você aprenda, né? Você preste atenção nessas conversas nossas e se oriente. Não, isso aqui está de acordo com a minha fé, isso aqui está de acordo com o que eu concordo com tudo que está acontecendo, tanto na educação quanto na cultura, nas músicas. Então, tudo isso, querendo ou não, está dentro da política, e você, sem querer, muitas vezes, você está apoiando. Logicamente, também eu tenho que parar, eu tenho que agradecer demais a você que toma este tempo para poder estar aqui comigo, para poder me prestigiar, me dar essa moral, me dar essa força. Então, assim, eu não tenho mais nada a agradecer do que levantar as mãos para o céu e dizer obrigado, Senhor, porque você tem estado aqui comigo, e que te parecer bem aos seus olhos, como eu disse, me faça fazer crescer, chegando aos 100.000 inscritos. Viviane, quantos você tem? Olha, 25. Mas eu não, como diz Paulo, o apóstolo Paulo, eu não me envergonho do evangelho de Cristo, ou seja, eu não me envergonho de estar começando. Inclusive, eu vi várias pessoas. Uma dessas pessoas que eu quero trazer aqui no nossos Converse Comadre, o meu best friend forever, meu amigo, lembrando que eu já disse para você, quando eu falo meu amigo, não quer dizer que eu conheço a pessoa não me, e a pessoa me conhece, quer dizer que ela nunca foi publicamente dizer que é meu inimigo. Então, até segunda ordem, a pessoa é minha amiga. Eu gostaria muito de trazer aqui o Alan dos Santos, que, como eu falei para vocês, eu citei no meu último vídeo, o da semana passada, e o meu intuito é fazer no mínimo 2, 3 vídeos para vocês, mas vai acontecer, cada dia acontece alguma coisa na nossa vida, e às vezes a gente planeja as coisas e várias coisas contribuem para que isso não aconteça, mas a gente está cá firme. Viviane, você está conseguindo fazer um vídeo ou 2 por semana? Glória a Deus por isso. Haverá um momento que é meu sonho, comadre, meu sonho, compadre, afilhado. Qual que é o sonho da Madinha? Qual que é o sonho da Dindinha? Fazer todos os dias essa conversa com você, todos os dias. É o meu sonho, mas no momento não dá, então vai isso. Então, como eu disse para vocês, quando eu estava falando no vídeo passado sobre o Alan dos Santos, e quando eu escrevi que, para mim, ele é uma pessoa que está vindo para libertar os cativos das ideologias, aí eu lembrei quando uma das atribuições de Jesus, né, ele veio para. Tem até um livro, né, que se chama, é um livro cristão, chama-se Ele Veio para, que eu não me lembro agora o autor, que eu li há uns 20 anos atrás, mas ele veio para libertar os cativos. Me fez lembrar a João Batista, que quando Jesus estava ainda por vir, né? Não, Jesus, para você que não sabe, você vai falar de Bíblia, mas um assunto leva o outro, né? Por que eu achei interessante? E quando eu falei assim, quando o Alan dos Santos veio para libertar os cativos, não que eu esteja comparando nem a Jesus,
nem a João Batista, mas é porque eu falei assim, não, se eu falar isso aqui, vai parecer uma afronta para alguns cristãos, né, para alguns conhecedores ali da palavra de Deus, da Bíblia, e vão se achar assim constrangidos, vão assim, nossa, Viviana, é um sacrilégio você fazer essa comparação, não, mas me entenda. Então, quando, para você que não sabe, Jesus e João Batista, eles eram primos, tem uma diferença de idade de poucos meses de um para o outro, só que o chamado deles era diferente, e quando João Batista começa o seu ministério, então ele falou assim: eu sou a voz que clama no deserto, eu vim para aplainar os caminhos até que o Messias chega. Né? E eu não vou falar, gente, eu adoro a Bíblia, adoro a palavra de Deus, e ai meu Deus, eu tenho que me conter, porque senão eu converso demais. Então, comadre, então, quando eu estava falando sobre o Alan dos Santos, que para mim é uma das pessoas mais cultas, uma das pessoas mais elucidadas, uma das pessoas que eu acho mais. O meu vocabulário não consegue expressar o quão sábio, o quão instruído, o quão. Eu não tenho palavras para falar, não tenho, simplesmente. Eu não vou aqui ficar enrolando você, não tenho palavras para dizer o quão elucidado, instruído, inteligente, sagaz. Eu não tenho inteligência para poder acompanhar tudo que ele fala. Então, uma das pessoas que eu quero trazer aqui naquele momento que estiver, que eu mandar os convites às pessoas aceitarem, é o Alan dos Santos. Por quê? Porque, Viviane, por que você está começando aqui com 2 iluminadores, com um programa, com um computador que você comprou para isso? Por que você está começando do nada, começando do zero, assim, sem notoriedade, sem nada, sem incentivo, sem dinheiro, sem nada, com pessoas falando, não se meta nessa empreitada, não mexa com política, política é perigoso. Mas por quê? O Alan falou uma coisa: da maneira que você puder, você comece. Ele, não só ele, várias pessoas, também eu já vi em outras instâncias, mas ele foi uma das pessoas que, anos atrás, quando ele ainda estava ali no Brasil, no programa dele de Terça Livre, e que somos vozes, eu e você somos pequenas vozes, a Bárbara, o Paulo Figueiredo, e tantas pessoas que estão sendo perseguidas, que estão tendo contas encerradas, tendo dinheiro, contas bancárias, tendo os seus bens, o seu patrimônio cerceado e etc., estão sendo perseguidas de todas as maneiras. E por que que elas fazem e outras pessoas não? Mas porque são vozes que clamam no deserto. E como eu disse para você, talvez ali, se eu não me perder aqui nas minhas anotações, parece que não. Parece que não. Mas há décadas atrás, quando nós tínhamos as TVs abertas, que davam exemplos em suas programações, mais uma vez eu vou dizer, para mim, novelas, quando eu estava no Brasil, 22 anos atrás, para mim, já era o cúmulo. A televisão brasileira, de uma maneira geral. As novelas, em especial, costumavam dizer que eram programas pornográficos travestidos de novela, porque havia muitas cenas que a família brasileira ficava constrangida. A mãe tinha que sair, o pai tinha que sair, a avó tinha que sair. E, a propósito, uma das vantagens aqui dessas conversas é que, como a minha criação não, gente, eu não estou aqui para criticar ninguém, cada um tem seu estilo, cada um tem a sua maneira de viver e etc. Mas eu fui criada num ambiente que não havia xingamentos, não havia palavras grosseiras, etc, etc. Então, assim, muito difícil você vai me ver aqui xingando. Pode ser que um convidado ou outro, porque é a maneira dele, o estilo dele, e a gente respeita, pode ser que ele venha falar uma palavra ou outra, mas aqui, comadre, enquanto você está fazendo as suas coisas, aqui, compadre, enquanto você está trabalhando, aqui, meu pequeno afilhado, você não vai precisar se constranger, porque a minha criação não foi essa de xingamentos, de palavras chulas, expressões chulas, ao contrário. Com muito orgulho, eu posso dizer para você que, graças a Deus, mamãe, papai, né, etc., família, meus irmãos, nossos familiares, o contexto, o ambiente que eu fui criada dentro da igreja, não quer dizer que eu sou melhor, eu sou pior do que ninguém. É meu estilo.
Vai haver pessoas que gostam, vai haver pessoas que gostam, mas acima de tudo, não vai haver constrangimento. Pode reunir todo mundo na sala, que aqui você não vai ouvir, sabe, quando você fala e você coloca os desenhos, né, de cobrinha, de caveira, de xingamento, etc. Aqui isso não vai rolar. E só eu sentar aqui para poder fazer essa gravação com você, o meu nariz começa a reclamar. Olha, troquei de cor. Amiga, quando você assistir, sua Viviane, que bom que você trocou de copo. Viviane Água dos Milagres, yes, yes, tá? E um outro dia a gente conversa, não quero tomar muito seu tempo, porque eu já falei demais. O que eu quero parar? Agradecer você por estar aqui. Muito obrigada, que Deus te abençoe, que Deus, esse tempo que você tem aqui comigo, que espero que seja uma conversa proveitosa, se multiplique na sua vida, tá? Deixa eu só aqui fazer um comentário com vocês, não é um comentário, dar uma listinha, porque caso, né, você aqui está novo, você não conhece o canal, e alguns vídeos que eu fiz, de coração, como eu disse, o conhecimento que eu tenho, assim como o apóstolo Paulo, de novo, da maneira que eu recebi, assim eu compartilho com vocês, tá? Então, os vídeos que eu fiz são os canais que eu sugiro para vocês, um deles, né, eu não coloquei na ordem, coloquei aqui a maneira que eu fui lembrando, mas um deles é o Fala Glauber. Eu não vou descrever aqui, para não perder muito tempo de vocês, mas quem já ouviu falar do Fala Glauber, ele entrevista pessoas do Exército, ou seja, das Forças Armadas, né? Marinha, Exército, Aeronáutica, da outra vez esqueci o nome da Marinha. Da Bárbara, do Teatro Alizei, que fala política de uma maneira muito bem-humorada. Ela senta ali no sofá da sala de pijama e fala e conta para você o que está acontecendo com os maiores bafões bafônicos, tudo que está acontecendo na nossa política, tá? De uma forma muito descontraída. Recomendo, sim. Outro deles é o Pavivi Sem Mimimi, que é o Tiago Pavinato, catedrático, advogado, professor, etc. Então, como eu disse das outras vezes que eu me referi a ele, crie o hábito de assisti-lo, porque a gente vê tantas coisas por aí. O que a gente aprende, não sei se você percebeu, comadre, não sei se você percebeu, compadre, você, meu afilhado, deixa a Dindinha contar uma coisa, a Madinha vai abrir os seus olhos agora. Cada segmento tem um viés, principalmente na comunicação, tá? Vai ter o rádio da esquerda, vai ter o rádio da direita, vai ter a TV da direita, a TV da esquerda. Então, segundo as suas orientações, segundo os seus pensamentos, eles vão trazer os especialistas. Os especialistas em direito, especialista em educação, especialista em cultura, especialista nisso e aquilo. E segundo o viés de cada um vai vir o seu especialista, ok? E um dos prazeres que eu tenho em ouvir o Pavinato aqui, ele fala, olha, isso aqui está errado porque a Constituição fala. Então, você vai ter aulas de direito, que, como eu disse para você no meu último vídeo, ele está revoltadíssimo, com razão, como a maioria de nós, porque a nossa Constituição, a nossa jurisprudência, a toda a legalidade, tudo que os deputados os senadores fizeram, vem agora o STF, o Judiciário, o TSE, e desfizeram tudo. E tem gente batendo palma. E eu não vou relembrar para você as coisas que eu lembrei, senão eu vou ficar aqui 2 horas conversando com você. Então, o meu prazer, quando eu assisto os programas, ele traz, logicamente, assuntos que estão acontecendo, assuntos que nós estamos ouvindo em vários canais, e qual que é a diferença, o diferencial dele? Que ele conhece a Constituição, como muitos de nós aqui, né, tem orgulho de dizer que conhece a Bíblia de capa a capa, ele conhece a Constituição de capa a capa e descreve ali, apontando o dedo, suas excelências, os seus magnânimos, os seus semideuses, vocês erram aqui. Então, maravilhoso. Acho que o último vídeo que eu fiz para vocês, na semana passada, fala sobre a construção do verdadeiro golpe. A gente falou muito, eu já tenho falado para vocês por várias vezes, uma questão de narrativa, como se produz o conhecimento, como se produz aquilo que um grupo quer que nós entendamos e vivamos e creiamos em determinadas coisas.
E uma delas são algumas narrativas de tudo que nós estamos vendo, todas as acusações que o pessoal da direita está recebendo. Então, neste vídeo eu falo que a narrativa é a construção do verdadeiro golpe. Vai lá dar uma olhada, tá? Um outro anterior a esse, né, com essa coisa do Twitter Files, das coisas que estão acontecendo, das mídias sociais, da PL 2630, se eu não estiver enganado. Eu disse para você que o título, né, seria o Elon Musk está abisbobado, está estarrecido. Eu expliquei para você a origem da palavra abisbobado, que era uma brincadeira da nossa família, com as coisas que estão acontecendo, com as coisas made in Brazil, o nosso jeitinho brasileiro, a nossa desobediência das leis que nós próprios criamos, dessa maneira, né, apadrinhada, dessa maneira, olha, se eu conhecer você, ou o que está acontecendo muito na nossa política, muitas pessoas, a gente não pode falar, tem que falar um pouco baixo, porque quando a gente começa a observar por que tantas pessoas, por que muitas vezes o Congresso, os deputados, os senadores que têm foro privilegiado, eu estou falando das coisas made in Brazil, tá? E a gente fala, gente, tantas coisas acontecendo, e por que os deputados não fazem nada? Por que o Senado não faz nada? Porque o STF está crescendo, 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 e ninguém os barra. Já ouviu falar assim da fralda suja? De rabo preso? Pois é, comadre, você sabe de tudo que está acontecendo. Então, essas coisas made in Brazil, eles não podem tomar providências, porque se eles fizerem, vai ter sempre um arquivo secreto, uma pendência jurídica. Assim, olha, se você fizer alguma coisa, a gente sabe o que você fez no verão passado. Então, gostaria que você prestasse atenção nesses programas, nessas conversas de comadre, nos outros episódios. Outro também que eu achei super, lógico, eu fiz, né? Eu achei interessante, eu gostaria que você visse. Não sei se você lembra da questão das narrativas, e sempre ao longo, desde que começou a Lava Jato, sempre esse pessoal da esquerda, né? Eles treinaram, lembra que eu falei para você que tinha um ditado antigamente? Olha, a mentira não é feia quando a gente combina a mentira. Então, a esquerda, né, todas as provas estão ali para quem quiser ver, mas o mantra deles é cadê as provas? E nesta conversa, essa conversa com a comadre, nesse episódio, nessa conversa que nós tivemos, eu te dou ali mais ou menos o caminho de onde você pode assistir, e ainda está, cada dia que passa você encontra menos, porque já tem mais de 10 anos isso, né? Então, você vai ver vídeos, você vai ver testemunhos, você vai ver delações, você vai ver inquéritos ali, e você vai ver pessoas testemunhando. Não, sim, houve isso, não, sim, aquilo. Quem era o chefe, quem coordenava, quem pagava, onde estavam as malas, como eram produzidas, como o dinheiro era contado, e etc e tal. Também um vídeo que eu acho assim, muito elucidativo para a gente poder refletir também, chamado Quarto Poder. Vai lá e procura esse título. O Quarto Poder fala o tanto que o quarto poder, nós temos, né, o legislativo, o judiciário e o executivo, e temos a mídia. A mídia que pode levar-nos para este lado, para esse lado, dependendo da maneira, ou simplesmente colocar assim, ou simplesmente assim. E nós estamos aí vendidos no sentido de cego, não sabemos por quê. Por quê? Porque o quarto poder, ele é mestre, e pior de tudo, sabe o que é? É que o quarto poder, ele recebe dinheiros, e como, ai gente, eu vou esquecer, né? Marionetes, lembra daqueles bonequinhos que tem que são amarrados ali por linhas, né? E a pessoa que eu esqueci, a pessoa que eu esqueci o nome agora, fica ali coordenando, né? Marionetes. Ficam assim, olha, eu te dou esse dinheiro, você fala o que você quiser. Então, o quarto poder, muitas vezes, 99% das vezes, ele é coordenado segundo aquele quem paga. Já ouviu aquela expressão, quem paga manda? Pois é. Outro também, um dos primeiros que eu acho que eu fiz para você, também, se você quiser entender um pouquinho do PCC, um pouquinho do Comando Vermelho, inclusive, ultimamente está tendo reviravoltas
nesses casos, né, a nova diretoria, a nova formação, aquela geração passada do Marcoli, etc., do Fernando de Beiramar, você tem que falar que é disfarçado, não tem nome que não pode falar aqui na internet. Então, como eles estão se adequando, como essa nova geração está vindo, como o estatuto, como eles se movimentam, como eles se administram e principalmente como eles cresceram e como eles estão hoje. E uma das coisas mais interessantes que eu achei que ele, na linha de conduta do Código de Ética do PCC, que o Frank, né, que era ex-membro do PCC, inclusive está no lógico jurado de morte, está fora do Brasil, está escondido. E uma das coisas que eu achei muito interessante, que todos vocês, não sei se vocês já ouviram falar, do tal do Tribunal do Crime, que eles mesmos, se você faz alguma coisa ali que vai contra as diretrizes, né, do PCC, você vai para o Tribunal do Crime. Uma coisa que ele falou que eu achei muito interessante, que é um tribunal que tem a acusação e tem a defesa. E ultimamente, o que nós temos assistido? Que abre-se inquéritos em que a pessoa não sabe do que ela não está sendo acusada, não tem acesso, porque são acessos sigilosos, tudo para sua proteção. Pois é. Então, são sigilosos, nem o acusado, nem os advogados, ninguém tem direito, somente o magnânimo, somente o semideus que criou, né, o inquérito, e você não tem acesso. E o que acontece? E uma das coisas, né, que inclusive a OAB está muito, de repente, do nada, depois de vários anos de desobediência, de mudança, de desrespeito a leis, a OAB está preocupadíssima, porque eles não estão tendo, principalmente desses julgamentos do golpe do 8 de janeiro, os acusados não estão tendo oportunidade de fazer sustentação oral. O que é uma sustentação oral? Ai, Viviane, você entende? Não, eu não entendo nada, mas eu ouço. Aí eu ouço, né? Eu ouço, venho aqui conversar com você, comadre. E aí, compadre? E para você também, meu afilhado. Então, veja, o que é sustentação oral? Você já deve ter ouvido falar esse tema. O que é? Esse termo, né? Quando vai haver um julgamento, ele tem a defesa, tem a acusação, a defesa, no caso, o advogado, vai dizer: olha, vai apresentar suas causas, seus projetos, etc., né? Tá? E no final, então é isso, você ter a oportunidade de falar para poder defender o seu cliente. Não está sendo. Desde acontecer uma situação ali, eles foram meio que proibidos. Os magnânimos ficaram não muito felizes com o que ouviram de um determinado advogado ali, defendendo uma dessas pessoas que estavam sendo injustamente acusadas, e eles hoje estão proibidos de ter essa sustentação oral, ou seja, estão proibidos de fazer essa defesa. Resumindo, eu falo ou não falo? Parece, é o que tudo indica, que os magnânimos a sentença já está pronta, não, está acusado, esteja preso 17 anos e se vira e conversa com a minha mão, tá? Então, só que lá no PCC não, você tem direito à sustentação oral. Olha que interessante, né? E, não menos importante, se você gosta um pouquinho de bafão de qualidade, eu já citei outros momentos, mas se você gosta de um pouquinho de bafão de qualidade, o que eu gostaria de recomendar para você? Um dia eu estava aqui em casa, muito alegre, né? Muito saudosa, e sobre um vídeo que eu fiz dos meus 20 anos de casamento, né? Alguns de vocês sabem, meu marido morreu, vai fazer 6 anos, e eu estava muito grata, muito grata, muito grata por esses anos que nós tivemos, e fiz um vídeo ali chamado Uma História de Amor que Durou 20 Anos. Ali tem fotos do meu casamento, do tempo que eu era magra. Quando eu era magra, hoje estou. Se você me encontrar na rua, você vai ficar escandalizado que eu estou gordinha. Então, assim, quando eu era magra, quando eu tinha cintura, tinha uma série de coisas, né? Não tinha tantas rugas, etc. Então, está lá uma história de amor que durou 20 anos e que tem umas fotos, minha, inclusive, do meu casamento.
Então é isso, né, vamos às nossas conversas de hoje. Pois é, hoje no episódio de hoje nós temos tiro, porrada e bomba. Por quê, comadre? Afilhado? Dentre as várias coisas que estão acontecendo, que eu aqui, como eu disse para vocês, que meu intuito aqui é conversar com você, posso sim trazer uma coisa ou outra, mas o assunto do momento, né, o que está mais sufocando o brasileiro, principalmente os que são de direita, porque por enquanto a gente está vivendo aquela coisa, lembra daquele pensamento agora eu vou esquecer o nome, Martin, ai, vou esquecer o nome dele, que meu amigo me ensinou a falar alemão. Ah, não, eu esqueci o sobrenome do Martin, que assim, primeiro eles vieram buscar o meu vizinho, que era isso e aquilo, e por último vieram me buscar, porque, de uma maneira geral, o que, que é isso? Enquanto a gente está batendo palma porque os nossos inimigos estão sendo injustiçados, ou, né, com uma justiça torta, eu estou batendo palma, só que um dia bate na nádega de todo mundo. Então, hoje o assunto do momento é a questão da democracia, a questão de nós não podermos falar explicitamente o que nós pensamos, não podemos criticar o judiciário, é morte, é guilhotina, é corta de cabeças, é corta de línguas, você vai ser retirado todos os seus direitos enquanto cidadão, se você tiver algum bem, nós vamos lá e vamos tirar, e etc. Então, vamos falar aqui um pouquinho, né, um pouquinho mais do Twitter, que hoje é o X, né, que é o X, e vamos falar um pouquinho também do Rumble, o Rumble mais novo convidado para poder testificar sobre as coisas que estavam acontecendo, né? Lembra que eu falei no vídeo passado? Enquanto nós dormíamos, enquanto você dormia, enquanto você, né? Você pensava, você via algumas tetas, algumas nádegas, alguma coisa mais interessante, os campeonatos de futebol ao redor do mundo, inclusive no Brasil, estavam acontecendo algumas coisas, inclusive elas, você sendo, a cada dia que passa, você sendo cerceado nos seus direitos, inclusive de falar e de pensar, tá? Só que, né, lembra que assim, do meio do nada aqui eu estava falando sobre uma fofoca, assim, né, assim, no meio do nada. E para você, né, o meu intuito aqui é puxar o assunto e você correr lá na internet tudo que você vê sobre esse assunto, você vai lá e pesquisa, tá? E um desses assuntos assim, que não tem nada a ver com o que nós vamos conversar aqui, lembrando o passado, né, da vida de alguém, e uma pessoa que eu gostaria muito, assim, um nome assim que é como se fosse um fantasma, como se fosse assim um assunto proibido no Partido dos Trabalhadores, é um certo nome de um certo político, de um certo prefeito, se não me engano, de Santo André, que morreu de uma forma misteriosa. Você já deve ter ouvido falar, né, do fantasma do corpo, um corpo. Eu lembro que quando eu era criancinha tinha você vai lembrar também que você que é da minha idade, você comadre, você compadre, você vai lembrar de uma série, né, uma série de livros chamado a série Vagalume, que eu li vários livros e tenho saudade. Quem quiser que tiver livros e quiser mandar para mim, eu mando o endereço para você manda, que eu quero fazer coleção, que são livros maravilhosos. Se você tiver aí, você quer jogar fora, né, etc., tá aí no seu sebo particular, e você não dá muito, isso aqui está ocupando espaço, manda para mim, entre em contato aqui comigo, que eu gostaria muito de receber, porque são livros maravilhosos. Se você gosta de coisa interessante, afilhado, vai lá e lê, que são coisas maravilhosas, livros assim, super mistérios maravilhosos. E um deles é Um Cadáver Ouve Rádio, que é um dos melhores livros que eu vi dessa coleção. Qual que é o meu intuito aqui? Abrir um pouquinho os seus olhos. Porque muitas vezes, né, a gente fala assim, que uma das coisas que a esquerda faz é assim, acuse-os do que você faz e xingue-os do que você é. Ou eu sempre falo ao contrário, xingue-os do que você é e acuse do que você faz. E esse nome, pesquise, comadre, pesquise. Eu vou colocar um link de uma que eu estava pensando nele essa semana, para poder conversar com vocês. Eu achei um link de uma conversa, né, de alguém que estava apresentando alguns fatos, e eu vou colocar aqui na descrição, e gostaria que você
ouvisse e pesquisasse mais o que você achar sobre o Celso Daniel, que inclusive, se não me engane, o Brasil Paralelo, ele tem uma série de investigações que eles fizeram chamado Investigação Paralela, tá no canal do, se você é assinante, talvez você, eu como já fui assinante, eu acabei, mas eu quero fazer de novo, que tenho que renovar, chama-se Investigação Paralela, e um dos temas é sobre a morte do Celso Daniel. Muito interessante, tá? Então, quem é Celso Daniel? Ele foi prefeito de Santo André, se não me engane. Eu não vou precisar a data, mas deve ter. Ai, Viviane, vou colocar uma data aqui, vou errar. Uns poucos, uns 20 anos atrás. E que ele era um das pessoas de confiança, né, um dos tops ali do PT. Só que ele começou o PT, o comunismo, né, a esquerda de uma maneira geral, eles têm muito daquela coisa assim, não interessa os meios, nós temos que conseguir as coisas, não interessa os meios. Temos o nosso plano de poder e para chegar no poder nós vamos fazer algumas coisas, que tem muito a ver com algumas coisas que a gente vê a nossa moçada nova hoje, como tudo hoje é mídia social e a gente não sabe os bastidores, que eles têm muito essa questão da ostentação, marcas caras, coisas caras, etc. E nessa questão de ostentar, a gente não sabe nem como isso vem, esses colares, essas joias, esses carros, esses sapatos, essas roupas, essas grifes, essas marcas. A gente não sabe de onde que vem. Só que o simples, a pessoa que está aqui por trás, um dos fãs, eles não fazem ideia. Só que muitas vezes eles não apresentam a maneira como eles conseguem aquilo. Então a gente tem uma geração aí de, se você bater assim, ó, sabe quando você bate na madeira, aqui na cabecinha deles, está um pouquinho oca, porque os valores estão todos deturpados. Voltando aqui à questão do Celso Daniel, então assim, para poder chegar no poder, eles começaram a fazer umas propinas, umas coisinhas, cobrar de algumas pessoas umas certas mensalidades, etc. Só que isso foi crescendo, 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 que um dado momento o Celso Daniel falou assim, não, isso aqui não é legal. A gente está extorquindo, né? Tem que falar baixo. Então a gente está crescendo, a gente está fazendo coisas que não estão muito legais. Por mais que dissesse, não, isso é para poder ajudar a nossa causa, para ajudar o partido, para que a gente cresça, ele começou a discordar. E a partir do momento que essa discordância dele ficou muito monotória, começou a incomodar muito, então de repente ele morre. E até hoje de maneira que não foi investigada, de uma maneira que se encontrou as verdadeiras causas, tá? As verdadeiras causas. Então, eu vou colocar esse vídeo aqui para você, mas eu gostaria, aqui é só um, né? Só jogando aqui no ar aqui para você, para que você pesquise e pesquise um pouquinho mais sobre o Celso Daniel, tá? Antes de eu falar alguma coisa que está aqui no meu eu me perco, eu converso demais com vocês, e eu me perco, tá? Viviane, qual que é o título de hoje? Eu demoro tanto para falar do título, né, comadre? Mas é porque é tão gostoso falar aqui com vocês. O título de hoje é A Marcha pela Democracia, sobre a soberania do Brasil. Então, a luta ou a marcha da democracia ou a marcha sobre a sobrevivência do Brasil. Por quê, Viviane? Dentro dos vários assuntos que eu quero aqui conversar com você, gente, eu me perco, eu coloco numa ordem, mas a coisa vai vindo aqui, mas depois eu vou encaixando aqui fora. Quero falar aqui com vocês sobre as luzes de Varsóvia. O que é as luzes de Varsóvia? Tá? Mais ou menos ali em 1945, né, a Polônia estava em guerra, e mais ou menos 1980, eu vou colocar o vídeo aqui para vocês, tá? Aqui é só para dar uma pincelada. E vocês também pesquisem, tem outros vídeos que também dão alguns relatos muito interessantes. Onde a Polônia, né, entrou em guerra, eles começaram no regime, no socialismo, uma perseguição, uma repressão. E em 1980, o comunismo estava crescendo muito grande, uma repressão muito grande.
e as pessoas não poderiam falar, não poderiam. Gente, qualquer coincidência, qualquer semelhança não era coincidência do que a gente está vivendo um pouquinho hoje. Que eles eram muito reprimidos e muito perseguidos, não podiam protestar, ainda que os protestos pudessem ser pacíficos, não podiam questionar, não podiam, né, se alguém, né, do governo chegasse aos ouvidos do governo que eles estavam protestando, não estavam concordando sobre tudo aquilo, eles seriam penalizados, seriam mortos, seriam presos, etc. Nada do que a gente não tenha visto hoje, tá? Nada. Lembra que eu falei, né? Qualquer semelhança é mera coincidência, que a gente não conhece nenhum lugar que está vivendo isso, tá? E eles começaram a se sentir, como é que eu poderia dizer? Logicamente sufocados, né? E algumas pessoas, talvez seja mais ou menos o que está acontecendo aqui hoje, as mídias sociais, eu aqui conversando com você, talvez seja uma dessas vozes da época, né? Quem sou eu na fila do pão? Estou começando agora, ainda que eu quisesse ter começado isso há pelo menos há uns 5 anos atrás, mas é hoje que a gente começa, né? Sempre tem um dia antes tarde do que nunca, né? Ou então antes tarde do que mais tarde, como diria uma outra pessoa. Então, eles começaram a fazer uma emissora de rádio clandestina, tá? E começaram a se comunicar e as pessoas começaram a sintonizar, um ia falando para o outro, olha, sobre as notícias da guerra, sobre os nossos pensamentos, e olha, tem alguém que pensa como a gente, etc, ainda que a gente não possa, mas e eles estavam sendo muito, como havia uma vigilância muito grande, essa rádio, né, emissora de rádio era clandestina e tinha que ficar mudando. Só que um dia essas pessoas que tinham essa rádio começaram, gente, será que tem alguém que está nos vendo? Será que alguém que está nos ouvindo? E será que nós estamos sozinhos? Será que nós estamos aqui sozinhos, falando, 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 não tem ninguém ouvindo? E um dia eles combinaram. Então, vamos fazer o seguinte: eu gostaria que vocês nos dessem um sinal de que o nosso trabalho não está sendo em vão, do que essa informação que nós estamos aqui falando com vocês não está sendo em vão, está chegando em alguém, tá? E eles combinaram, assim, olha, eu gostaria que vocês ligassem as luzes. Isso era feito à madrugada, tá? Essa comunicação nessa emissora de rádio, o programa era feito na madrugada, à noite. Então, olha, se você estiver ouvindo, dá uma piscadinha, acenda a sua luz. Ou então dá uma piscadinha nas luzes. E várias luzes, milhares e milhares, milhares, milhares de luzes começaram a pipocar. Ou seja, foi uma resposta de que eles não estavam sozinhos e que muitas, muitas pessoas estavam tão preocupadas e estavam tão acompanhando tanto as questões que eles estavam falando, tá? E qual que é a moral dessa história? Muitas vezes nós podemos pensar que nós estamos sozinhos, mas nós não estamos, tá? Um outro assunto que eu quero tocar aqui, já que aqui a gente conversa de comadre, lembra quando eu falei com vocês quando eu estava aqui pensando, dentre as várias maneiras como eu começar essa conversa de hoje, que eu ia começar com uma oração e depois ia discutir essa oração. Muitos de nós, nós oramos, né? Nós rezamos, cada um segundo a sua fé, segundo a sua orientação, respeitando aqui todas as religiões, todos os tipos de fé que nós temos. E muitas vezes a nossa oração é: Senhor, nos proteja do assaltante, nos proteja do criminoso, nos proteja de toda sorte de crimes, do estuprador, nos proteja de alguém que venha tirar a nossa vida, nos proteja dos acidentes, nos proteja os meus filhos das drogas, proteja os meus filhos dos vícios e tantas orações que todos nós fazemos. Eu lembro que mais ou menos ali perto de 1986, 1988, eu morava ali na capital, e do nosso lado ele tinha uma igrejinha, assim, Assembleia de Deus, e que tinha um pastor que era tão simples, agora eu não vou lembrar o nome dele, e ele, dentro da simplicidade, ele falava assim: Senhor, nos livra da mão sanguinária, da mão perversa e da mão violenta.
Eu falo, eu me emociono, porque dentro da simplicidade dele, ele alcançava de uma maneira geral da mão perversa, da mão sanguinária e da mão violenta. E muitos de nós, você, compadre, você, comadre, você também, meu afilhado, que faz também as suas orações, que eu tenho certeza que quando você sai, você não tem paz. Você não, você fala assim, Senhor, segundo a sua fé, da maneira que você sabe orar, da maneira que você sabe rezar, da maneira que você sabe comunicar com a pessoa da sua fé, você fala, Senhor, me proteja de acidente, de etc, etc, etc. Mas o que eu gostaria de chamar a atenção aqui, o que é política, comadre? Afilhado, presta atenção que a Dindinha vai falar com você. O que é política? Talvez aqui a gente não saiba, mas a gente ora de uma maneira, a gente pede a Deus livramentos, mas com as nossas próprias mãos, com os nossos próprios pensamentos, a gente vai lá e vota para pessoas, para partidos, para segmentos ideológicos que apoiam esses medos que você tem, são os seus fantasmas, são incorporados em pensamentos de determinados partidos. Você já parou para pensar nisso? O que tem a ver a oração com a religião, com política? O que tem a ver? O que tem a ver que você ora, mas depois, porque você não tem conhecimento, porque você não tem sabedoria, você vai lá e vota no seu próprio algoz. Você ora, você pede, você intercede, você faz campanha de oração, você faz doações à igreja, segundo a sua fé. Só que depois você vai lá e vota para quem apoia estupradores. Você vai lá e você vota para quem apoia a criminalidade de uma maneira geral. Quantas vezes nós vimos determinados políticos falar assim, olha, é só para... Eles fazem isso, mas é só para comprar uma coisinha, só para comer uma coisinha, que eu não vou citar aqui, né, para não fazer alusão à pessoa, mas você sabe de quem estou falando? Partidos que claramente falam, olha, nós somos a favor do desencarceramento. O que é desencarceramento? É dizer que essas pessoas, quem cometem crimes, não, a prisão não resolve. Eles falam, não, prender não resolve. Resolve o quê? Deixar solto? Né? Esta semana passada, se não me engane, foi aprovado, né, na Câmara dos Deputados e depois dos senadores, a questão da saidinha, que só no Brasil as coisas made in Brazil, em que você pode, em alguns casos, cumprir só 1/3 da pena, e que durante a sua estadia ali você tem direito por bom comportamento, para que você se ressocialize, você tem direito a sair em algumas datas comemorativas para passar. E muitas pessoas, a maioria das pessoas, tem medo dessas saidinhas, porque algumas atrocidades, alguns crimes acontecem. Então, comadre, compadre, afilhado, então, se você ora e se você não vigia, a Bíblia fala, vigiai e orai. Quando? Sem cessar. Não baixe a guarda. O salmista fala assim, Senhor, o Senhor adestra as minhas mãos e os meus joelhos para a batalha. Então, se Deus te dá, vamos colocar fisicamente, né? Se Deus te dá recursos físicos para você lutar, mas que com a sua cabecinha você não consegue discernir quem faz apologia ou quem aprova. Foi há 2 semanas, nós tivemos o STF votando sobre quanto de... Não vou falar o nome aqui não, né? Porque se a gente falar aqui pode ser que eu seja cortada. Quanto de ilícito você pode ter consigo sem que você não seja considerado um traficante. Aí veio o Senado e falou, não, isso não é para vocês votarem, nós vamos decidir isso.
E eles votaram. Só que o STF foi lá e falou, não, peraí, quem manda é nós. Então tá tendo essa briga. Então não adianta, comadre, não adianta você, compadre, não adianta você, meu afilhado, orar, pedir, interceder, sem que depois você faz a bobagem de ir lá. Deus livra, Deus livra. Deus prepara, Deus prepara. A palavra de Deus fala: os anjos do Senhor acampam ao redor daquele que os tema, os livre e os livra. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, então não será atingido. Somente com teus olhos verás e contemplarás quando os ímpios caírem. Está na palavra de Deus. Está na palavra de Deus também que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que... Deus não é filho do homem para que minta, nem filho do homem para que prometa e não cumpra. Ok? Pode ser que eu esteja falando aqui um pouquinho errado, porque as referências, né, faz um tempinho que eu não vejo, mais ou menos isso. Deus não é homem para que... Deus não faz promessas para depois ele mesmo não cumprir. O versículo é esse. Quem souber a referência, escreve aqui para nós. Ajuda, hashtag ajuda a gente. Ok? Para que quem quiser pesquisar, vai lá e pesquise. Tá? Mas se eu não... Lembra quando Salomão, eu falei semana passada, quando Salomão foi ungido rei de Israel, o que ele pediu? Sabedoria. Sabedoria. Então, não adianta nós falarmos, orarmos, só que na hora de votar, eu vou lá e ponho um ladrão. Vou lá e coloco quem apoia o crime. Vou lá e quem apoia tirar vidas ainda nos ventres das suas mães. Eu vou lá e aprovo e apoio quem vai nomear alguém que vai apoiar, não interessa quanto de ilícito você tenha consigo, 60 gramas, 50 gramas, 10 gramas, não interessa. Então, se você ora, mas você não age, você não tem sabedoria, aí fica difícil. Muito dentro, né, dentro da igreja, né, a gente aprende que Deus muitas vezes existe a vontade permissiva e a vontade diretiva de Deus. O que é a vontade diretiva? Você fala, você ora, você pede, mas ainda assim Deus te mostra caminhos para você não seguir e você obedece. Só que muitas vezes a gente pede determinadas coisas, insiste, como criança mimada, como criança que não tem nenhuma orientação, nenhuma sabedoria, a gente insiste com Deus e Deus permite. Olha, você está me estressando, eu não quero, não é bom para você, mas eu vou liberar isso para você. Mais tarde a gente vai ver que Deus demorou tanto responder, porque aquela oração não era para ter sido respondida. Tá? Então, às vezes, não, Deus livra. Aí existe a vontade permissiva e a vontade diretiva, quando você está na direção de Deus. Tá? Então, não adianta nós orarmos, mas na hora de apertar o dedinho, na hora de escrever, a gente nomeia quem não dá. Tá? Uma das coisas que eu quero falar com vocês, amados, eu amo falar com vocês quando eu sento aqui, por mais que eu queira me policiar para não falar muito, para não cansar a sua beleza, só que a gente começa a conversar devagar. O que é devagar? Do verbo passear nos pensamentos, eu divago, né? Eu começo a divagar, né? Eu começo a viajar nos pensamentos e às vezes eu tomo muito tempo, me perdoa, a intenção não é essa, a intenção é falar pouco para que você não canse, tá? Mas um dos assuntos que eu quero tratar aqui com você, o X e o Rumble, eu vou falar bem no finalzinho, é que, se você conhece um pouquinho, se você já ouviu falar na Internacional Socialista, o que é internacional? Inclusive tem um vídeo, né, desse pessoal que hoje está no poder cantando, né? Não cantam o hino nacional. O nacional, se você perguntar, eles não sabem. Deus, eu posso tomar uma água. Obrigada. Quando eu venho aqui, eu começo a falar demais. A intenção, gente, diante de Deus, a minha intenção é falar meia hora. Mas quando eu chego aqui, eu começo a conversar com vocês, eu me empolgo. Eu confesso para vocês, como eu tenho dito, que eu tenho andado muito triste. E agora, por exemplo, sábado 26, deixa eu dar uma olhadinha aqui. Sábado 27 de abril de 2024.
Deixa eu mostrar para você aqui, ó. Tá, peraí. Que horas que são aqui? Espera um pouquinho que eu vou ter que colocar aqui o código. Minuto. Tinha deixado ele separado. Deixa eu colocar aqui. Agora não vai aparecer, tá? Só porque eu quero mostrar para você, comadre, são 23h18, ou seja, são 11h18. Eu tava tão tristinha o dia todo, para poder fazer esse vídeo, né? Eu separo as coisas, fica a semana, 2, 3 dias, ruminando o que eu vou conversar com vocês, etc. Separo a pauta e fico ali, né? Deixando para depois, porque às vezes você não está inspirado. Mas graças a Deus, quando eu sento aqui esta conversa, chamar você, comadre, chamar você, compadre, você, minha filhada Dindinha, amo estar aqui sentada conversando com vocês. Então, eu fico assim, chateada, mas quando eu sento aqui eu converso. Então, como eu estava conversando com vocês, eu vou só entrar aqui no meu, nas minhas anotações, que eu quero colocar um áudio aqui para vocês. Oh, yes. Vou colocar esse áudio, vou dar um pause nele, porque eu tinha deixado... Pera, só um minutinho. Só um minutinho. Agora não vai dar certo, só porque eu tô querendo... Tá. Depois eu coloco aqui para vocês. Espera um pouquinho. Eu vou desligar e depois eu vou voltar. Desculpe, tá? O dia que eu puder eu edito isso aqui, tá? Se você já ouviu falar na Internacional Socialista, o que é? Né? Rússia, etc., ali na época do comunismo, etc., eles fizeram um plano que não é muito diferente do plano do Foro de São Paulo. Já ouviu falar do Foro de São Paulo? Há uns 10 anos atrás, eu vi o meu, de novo, amigo Marcos Feliciano, hoje ele é, se não me engano, ele é senador da República, ou ele é deputado federal, não estou lembrada, acho que ele é senador hoje. Ele falando, né, quando ele falava sobre, há 10 anos atrás, sobre o Foro de São Paulo, dizia que era a teoria da conspiração. E o que é o Foro de São Paulo, comadre? O Foro de São Paulo, quando juntou alguns países, né, ali da América do Sul, que hoje devido, né, às mídias sociais, né, essas plataformas, etc., você sabe um pouquinho mais o que é. Nicarágua, Cuba, Venezuela, esses países mais à esquerda, tá? Então, eles criaram esse Foro de São Paulo. Qual que é o intuito do Foro de São Paulo? Isso há 30 anos atrás, tá? Qual que é o intuito deles? Fazer com que o socialismo avançasse. Tanto é que muitas vezes eles se reuniram e todas essas pessoas que estavam discutindo, o plano deles é chegar, como Maduro, como Chaves, que já faleceu, que hoje Maduro está no lugar dele, como a Dilma Rousseff, como o Lula, etc. Então, eles começaram a se reunir, fizeram um programa, né, uma linha de pensamento. Eu lembro em alguns vídeos atrás, assim, olha, qual que é a diferença da direita e da esquerda? Talvez por inexperiência, porque a gente está começando e já estão assim desde a época ali da Rússia, do comunismo, etc., que eu já falei para vocês que no canal do Brasil Paralelo tem um podcast de 3 horas em que eles falam sobre a questão do comunismo, né, como o comunismo surgiu, toda essa coisa de sindicato, de partido, de teatro da tesoura, começou isso lá. Então, eles já estão muito mais engajados, muito mais do que nós, pessoas, né, do que os partidos da direita. Então, só que uma coisa que eles estão muito, muito preocupados, né? Então, quando eles começaram essa coisa da Internacional Socialista, para que crescesse, tanto é hoje a gente, sem pensar, sem perceber, a nossa TV é tomada pela esquerda, os nossos rádios, a nossa comunicação é tomada pela esquerda, a educação é tomada pela esquerda, a própria Constituição, vejam bem, essa semana eu estava ouvindo que a nossa própria Constituição foi feita de uma maneira que a gente, sem perceber, que era um projeto que em 40 anos o Brasil se tornaria socialista, que é o que nós estamos vendo, que você pode ver onde você olha, lembra que eu falei com você, se não me engano, no vídeo passado, sobre a questão do aparelhamento. O que é aparelhamento? Quando eu estou no poder, mas eu vou indicando para lugares, como a gente tem no STF hoje, ou no TSE,
Tomei água, desviou aqui. Então, a gente tem pessoas em lugares-chave que vão mudar leis, que vão deliberar juridicamente, que vai prejudicar alguns e ajudar a outros. Lembra que Maquiavel falava que, ai, agora não vou lembrar na ordem, né? Que aos amigos as benesses, as vantagens, as concessões, e aos inimigos a lei. Lembra disso? É o que nós estamos vivendo. Então, essa semana eu estava vendo ali que também vou colocar o link aqui para vocês, que no Instagram, um canal aí estava falando que eles estavam muito preocupados. Aqui, ó. Olha aqui, ó. Dá para você ver? 20, tá vendo? Apagou. Aqui, ó. 27 de abril. Dá para você ver? Pois é, ó, quando eu estou fazendo essa filmagem aqui para vocês, essa conversa, essa gravação. Então, às 11, quase 11h30 da noite. Por quê, comadre? Como eu falei, porque eu estava muito chateada, muito sem inspiração, mas graças a Deus, quando eu começo a conversar com você, parece que vocês, comadres, os compadres, os afilhados, estão todos aqui comigo me assistindo. Deus te abençoe, muito obrigada a você que está aqui me prestigiando. Então, com isso, o que eu quero dizer? Eu vou acionar aqui o link que eu separei, que eu vou colocar aqui para vocês. Como eu não estou naquele momento da tecnologia ainda, né? Vou aqui nas minhas anotações e vou falar. Por quê? Porque eles estão muito preocupados. Qual que é a preocupação deles? Eles estão colocando. Lembra que eu falei para você de novo que eles colocam a esquerda começam, vamos combinar. Em 1943, falaram, vamos combinar, assim o pessoal da esquerda falava, os comunistas, falaram assim, ó, vamos colocar nomes, vamos falar, vamos imputar nomes, imputar crimes, vamos falar tantas vezes até que as pessoas vão acreditar. E o que é o fascismo? O fascismo é quando o governo, tudo é o governo, tudo na mão do governo, ele que opera, ele que faz tudo, ele que palpita na sua vida, tá? E nós, e o pessoal da direita, não, peraí, a gente quer menos Estado, a gente quer menos participação do Estado, a gente quer liberdade de falar, liberdade de agir, liberdade de empreender, tá? E que eu. É porque alguém mandou uma mensagem aqui, eu me desconcentrei. Então, veja, e a preocupação deles, qual que é a preocupação deles? Porque enquanto a esquerda, porque como nós não tínhamos canal, por isso que hoje está, talvez você não saiba, a real intenção. Qual que é a real intenção de que as mídias sociais, esse rio, este oceano de vozes, lembra das vozes de Varsóvia, as luzes de Varsóvia? Nós temos várias vozes que trazem a mesma maneira que você está pensando, que às vezes você conversa assim, na sua roda, muito mirrada, muito pequena, nesse pequeno grupo que você tem, e às vezes você pensa que você está só, não, você não está só que nós não tínhamos onde falar, a maneira que eu estou falando com vocês, não existia. Se você não tivesse dinheirinho para ter um rádio, ou ter uma emissora de rádio, uma emissora de televisão, você não existia. Você era uma voz, você era uma opinião que não existia. Só que a esquerda veio, que foi um dos erros que quando ali na época do regime militar, foi um dos grandes erros que eles fizeram, que eles pensaram, não vamos colocar esse pessoal, né, esses comunistas, etc., em lugares vitais, para eles poderem não vender, não explorar, não fazerem bobagem, não vamos colocar em lugares que são vitais, como a economia, a agricultura, como o petróleo, energia, coisas para a nossa segurança nacional, eles falaram, não vamos colocar essas pessoas nos lugares vitais. Não, vamos deixar a economia e educação. Então, na cultura e na educação. Então, hoje na cultura nós temos todas as bobagens que você está vendo. Lembra do meu professor de novo, Félix, meu professor ali quando eu estudava no Liceu de Goiânia. Pronto, falei o nome da cidade que eu nasci, Goiânia. Liceu de Goiânia, quando eu estudava, ele falou assim, olha, existem dois tipos de literatura, dois tipos de cultura, dois tipos de conhecimento. Um que vai te instruir daqui para cima e outro da cintura para baixo, falando mais do genital, que vai mexer mais, né, da cintura para baixo, genitaliamente falando. Pronto, hashtag ponto falei. Então, as pessoas, hoje, a gente só vê bobagens,
As pessoas estão mais preocupadas com coisas que realmente não importam. Então, qual que é a preocupação hoje? Como as mídias, esses canais, esses emissoras de rádio que você ouve são todos de esquerda, então a preocupação deles é essa. Vou colocar aqui o áudio para você poder ouvir, espero que você ouça. Vamos ver se vai dar certo. O Silas Malafaia, que a meu ver também opera como ideólogo a essa altura. Vamos pro próximo. A gente tem Eu vou Glória ver aqui um Alvarez na Guatemala, Ben Shapiro nos Estados Unidos, Alan dos Santos, que está foragido nos Estados Unidos, Zoe Martinez, Marco Antônio, Adrilho Jorge e Paulo Figueiredo. Esse não é o Paulo Figueiredo, tá, gente? Depois a gente acerta essa arte. Paulo Figueiredo, vocês lembram, é aquele neto do último ditador militar do Brasil. Hoje, no Brasil, a gente tem um nacionalismo cristão, Vivian, que é absolutamente preocupante. A gente caminha para consolidar uma teocracia miliciana e que vai se valer dessa internacional do fascismo porque existem interesses em comum. No Brasil, para piorar, essa internacional do fascismo ainda atua com base nesse dogma religioso que deve ser capaz de, caso a gente siga nessa direção, conformar um tipo de teocracia miliciana. Esses veículos de mídia que hoje apoiam o bolsonarismo, eu tenho quase certeza que empresários e veículos de mídia, vocês não têm a menor ideia do que vocês estão fomentando e do que será ter um país totalmente governado por figuras como Edir Macedo ou Silas Malafaia. Por fim, infelizmente, isso não se trata de polarização, gente. Se trata de um processo de fascistização e de um outro lado que está tentando evitar que esse processo, de fato, se consolide. Nesse contexto, ou você luta contra esse processo, ou você é parte do que se entende ser bolsonarista e você apoia o fundamentalismo religioso e a milicianização da vida social e política do país. Internacional fascista no Brasil. Pois é, comadre, pois é, compadre. Se você é cristão, se você é judaico-cristão, aqui não quero julgar nenhum tipo de religião, tá? Mas vamos colocar aqui, se você, o que é ser de direita hoje? É você ser cristão, você ser temente a Deus, você ser a favor da família, você ser contra essas pautas de desencarceração. Você que é preso, né? Você que é um criminoso preso, se você não quer que ilícitos sejam liberados, então você é um, como eles disseram. Então, a preocupação deles hoje, qual que é? E falam isso a plenos pulmões, e o que eles estão falando de uma teocracia miliciana, ou seja, o que é teocracia? Onde Deus é o centro. Então, você temer a Deus, você ser religioso, você querer que a sua família siga certos modos de respeito, de comportamento, etc. Para você que trabalha, para você que paga seus impostos, que você não quer estar aliado, nem estar cometendo crimes, essa é a preocupação. E uma coisa que eu acho assim, até hoje eu não me entendi, o que é ser de extrema direita? O que é extrema direita? Você ter esses valores? O que é você ser de extrema? Lembra que, né, um certo candidato, meu ex, família, pátria, família, Deus, liberdade. Deus, pátria, família, liberdade. Então, a minha filha está chegando. Olha que delícia. Filha e mamãe estão fazendo uma gravação, ok? Fique aí, please. Ok? Estou fazendo um vídeo que eu não tenho como cortar. Obrigada. Desculpa, eu não quero ser grossa com ela, ela entende, ela entendeu perfeitamente, porque eu ainda não sei cortar. Um dia saberei, aí de novo não passarei essa vergonha. Mas então, qual que é o problema? É quando você tem esses valores, você se começa, porque enquanto nós não tínhamos vozes, não tínhamos meio de comunicar, nós estamos todos calados, todos pensando da mesma maneira, todos lutando da mesma maneira para poder educar os seus filhos para que tenham uma sociedade, pelo menos um pouco mais vamos chamar de decente, o que é decente para mim pode não ser muito decente para o outro, mas pelo menos ter um pouquinho mais de paz, em que a gente pudesse, lembra da oração? Para que a gente não ficasse livre para que a gente ficasse livre da mão perversa, da mão sanguinária, da mão violenta. É isso que nós queremos. Só que hoje a mídia propaga que esse nacionalismo cristão e que nós somos uma internacional fascista, quando havia internacional socialista não tinha problema, quando na verdade nos acusa do que nós não somos fascistas. Não somos, nós somos apenas pessoas que querem aqui, respeitamos, ainda que a gente discorde. Você já observou você conversar com uma pessoa da esquerda, 99% dos casos, eles vão eles vão ser agressivos, eles vão brigar, eles vão te xingar de uma série de nomes que eles nem sabem o que é, tá? Então, hoje a preocupação deles é, inclusive, se não me engano, essa semana saiu uma pesquisa em que
assim, mais de 20%. Mais de 20%, 20, 25% das pessoas se declaram de direita. E apenas 11 pessoas se declaram de esquerda. Quando em um outro prospecto, um outro tipo de pergunta que eles fizeram também sobre isso, então mais de 43% das pessoas se disseram de direita. Ou seja, quando eu acho que é muito, muito, muito mais do que isso. Apesar de que lembra de falar da educação, da cultura, quando o regime militar terminou e ficou para a esquerda, não, a gente vai deixar que vocês cuidem da educação e da cultura, que uma das preocupações muito, 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 principalmente em 2002, para cá, veja quem entrou no poder em 2002, começou a construir faculdades e bolsas, e faculdades e bolsas, e começaram a focar toda a energia educacional para formar profissionais e não militantes, né? Quando eles começaram a focar mais na educação, e hoje nós temos este mar de pessoas que entram, saem da escola, reproduzem, morrem, e não sabem, são péssimos profissionais, são péssimos leitores, que não sabem conversar, não sabem escrever, sabem apenas militar. Tanto é que muitas empresas estão tendo muitas dificuldades com a geração X, essa geração de hoje, que sai da escola, sai das faculdades, mas não sabe o básico, ler, escrever, interpretar, e são unruled. O que é unruled? São desobedientes, não querem cumprir horário, não querem respeitar a gerência, etc, etc. Último assunto de hoje, você deve estar acompanhando, se não estiver, acompanhe, porque acho que nós estamos vivendo um dos piores momentos, pelo menos, lógico, isso é a nível mundial, mas cada um de nós vai preocupar com a nossa casa, com o nosso terreiro, com o nosso quintal, tá? É um movimento mundial para que as liberdades sejam cerceadas, para que as pessoas sejam mais... Ai, gente, será que eu falo emburrecidas? Vou falar baixinho. Tá? Para que as pessoas tenham uma visão única de mundo, tá? Estão fomentando, estão dividindo, lembra daquela coisa de dividir para conquistar? Em Black Lives Matter, ou seja, vidas negras importam, esse pessoal uma questão mais de ideologia de gênero, você não pode falar, você não pode pensar diferente, gente, tudo bem, cada um lute da sua bandeira, como você quiser, mas que contenha, mas que seja uma briga justa. E hoje que nós vemos em todo o mundo, e algumas pessoas de muito dinheiro estão derramando dinheiro em determinados lugares para que crie contendas e desvirtuamento da sociedade, é o que nós estamos vendo. E uma das coisas que nós estamos brigando, né, que o objetivo desse cerceamento de liberdade de fala, de liberdade até de pensamento, nós não podemos expressar que nós somos cristãos, não podemos expressar que nós somos a favor da família, não podemos expressar que somos contra a criminalidade, somos contra ilícito, não podemos expressar que isso é um discurso de ódio, tá? E contra, para que, lembra, tudo para a sua proteção. Não é tudo para sua proteção. Então, para que haja, para que você não seja guiado, por notícias falsas, para que você não seja induzido a tomar determinadas posições quando houver eleições, você não seja orientado para um candidato, para um caminho ruim. Nós temos a PL 2630, que é a PL das notícias falsas, né? Que você está cada dia mais sendo cerceado na sua maneira de pensar e de agir, etc. E nós estamos vendo qual que é o grande escândalo que nós estamos vivendo hoje no Brasil, essa questão da democracia, de você falar ou não. E uma das coisas que está acontecendo, eu vou colocar para vocês aqui um link desse Michael Shellenberger, eu acho que eu estava prestando atenção, ele falou o nome dele, estava pronunciando errado, acho que a maioria das pessoas o faz, então, aí eu estava vendo agora, se não me engano, Michael Shellenberger, certamente vou estar falando errado, mas lá no vídeo, inclusive, ele está no X,
Se você não tem X, vai ter que fazer uma continha para poder ouvi-lo, tá? Ele contando o quanto, depois que começou a abrir esse escândalo, né, dos arquivos do X, do Twitter, ou então o antigo Twitter Files, ele tem muitos anos que está no Brasil. Ele admite que ele já foi de esquerda uma vez na vida dele, mas graças a Deus, né, ele teve ali um momento de lucidez, ele começou a ver o que era a esquerda e hoje ele está mais à direita. Então ele já admite, eu já fui de esquerda, mas hoje ele não é mais. Então, ele fazendo ali aquelas pesquisas, né, dos arquivos do X, ele começou a ver atrocidades, todas essas que vocês estão assistindo, vocês estão acompanhando. E ele faz ali um vídeo mais ou menos de 4 minutos, tanto tem o escrito, quanto tem ele falando, e tem ele em português, e tem ele em inglês. Ele fala, olha, a partir do momento que eu comecei a falar como o Twitter Files funcionava, o que é isso? Eu já falei para você, você já deve ter ouvido falar, está sempre aí nas mídias, especialmente nessas últimas semanas, que o STF, tanto é que o Elon Musk, ele fala, tem o dedo na balança, o Moraes, né, o STF, o TSE, colocou o dedo na balança a favor do candidato que venceu. Como que ele fazia isso? Cerceando, cortando, pagando contas, prendendo, abrindo processos ilegais, aos quais os acusados não tinham acesso. E quando as contas deles eram banidas, eram cortadas, eram suspensas, só vinha quando vinha uma notificação. Ó, você... Isso não aconteceu só não, tá? Isso não aconteceu no Twitter, aconteceu no Rumble, que o Rumble, a propósito, também vai entrar na briga agora, não que fosse da vontade deles, que eu acho que todos eles agora estão querendo ficar quietinhos, né? Estão querendo ficar quieto no sentido, olha, realmente eu errei, eu agi errado, eu contribuí para que esse cerceamento acontecesse. Então, o que acontece? Eu fiz errado, que inclusive, eu já falei para você na semana passada, que na lei americana, ainda que você seja uma empresa americana, e se você está fora, ainda que operando em qualquer lugar do mundo, mas se você fizer algo que é contra as leis americanas, você vai ser punido, tá? E o Twitter foi o único que falou, não vou fazer, porque isso aqui é contra a lei, vai me dar problemas. E também tem uma questão moral. Então, o TSE, né, o governo, né, representado pelo TSE, fala assim, olha, você vai bloquear essa conta, bloquear esses nomes, só que você vai dizer que não fui eu que mandei. Vai dizer que vai contra o não sei o que, papinho da comunidade, tá? Esqueci o nome que eles falam agora. Então, contra as regras, foi contra as regras da comunidade. Isso acontece comigo demais. Porque a gente fala o que o pessoal, né, lembra que eu te falei, a maioria dos meios de comunicação, inclusive os mídias sociais, são de pessoas globalistas, pessoas que são de esquerda. Então, nós não temos voz. Você não pode fazer muita coisa. O que eu posso fazer? Corta sua língua, cala sua boca, cala sua imagem, tá? E ele falou que há 30 anos atrás, ele dizendo nesse vídeo, ele falou assim, olha, há 30 anos atrás, eu entrevistei o Lula e falei assim, escuta, você é a favor da ditadura? Ele, não. Você seria a favor, você implantaria? Ele falou, não. Jamais, há 30 anos atrás, o Lula numa entrevista com o próprio Schellenberger. Ele dizendo, eu jamais impediria o Brasil jamais aceitaria uma ditadura. Só que ali por detrás das costas, por detrás ali das cortinas, né, onde ali, sabe, um filme que eu sempre gosto de citar aqui, Enquanto Você Dormia, tudo isso que nós estamos assistindo e sofrendo na nossa pele, nós estamos vivendo agora, porque lá 30 anos atrás já havia vamos chamar um complô, né? Um trabalho para que esse cerceamento de poder pudesse chegar, e hoje nós estamos onde nós estamos. Também um canal que eu quero citar aqui para vocês é o do Paulo Figueiredo, tá? Lindo, maravilhoso, super competente. Eu vou colocar o vídeo aqui para vocês, né? O link, vocês sigam e vejam tudo que ele falou. E um dos programas que ele fez essa semana, ele fez um vídeo em que ele apresenta, né,
ele lê alguns processos, algum desses files que eram proibidos aqui no Brasil. Ele conseguiu acesso através do Congresso americano, não ele, né, através, porque você sabe que o Congresso americano pediu esses documentos ali para, eu não sei para você, que acho que é a minha setinha ali que foi no joinha, estava dando um joinha, não sei. Não sei se você viu que apareceu para mim nesse programa que ainda todo dia acontece alguma coisa nova e estou aprendendo. Então veja, e ele no vídeo dele ele lê algumas coisas que estavam no processo que o Congresso americano pediu para o Twitter, né? Porque hoje para o X, e pediu para eles, assim, olha, por que que eles estavam, como que eles estavam operando, o que que eles alegavam para que essas pessoas tivessem as suas vozes caladas, as suas vozes cerceadas. E o que está acontecendo? Tanto é que no Brasil o Elon Musk está sendo acusado de quebra de sigilo. Não, no Brasil ele não quebrou o sigilo, mas o Congresso americano, que está investigando essas denúncias de ditadura no nosso Brasil, eles estão investigando isso, e uma das maneiras, né, que eles descobriram que está acontecendo, que várias pessoas estão sendo cerceadas no seu direito de falar, direito à liberdade de falar, liberdade de pensamento. E dentro deste processo, ali no programa do Paulo Figueiredo, que, como eu disse, eu recomendo para que vocês vão lá e assistam. Ele fala: olha, inclusive o meu processo, alguém perguntou para ele se você teve acesso ao seu processo. Ele falou: não, lógico que eu não tive. Então, tá aqui o processo para você ler. Então, por causa disto, está lá, está lá para você ver o que está acontecendo, de que você está sendo. Na verdade, não tem acusação, não foi feito nada. Simplesmente a gente não quer que você fale, tá? Eu separei um texto para poder. Na verdade, não é um texto, é uma música, né? Uma música do Raul Seixas, e eu vou finalizar aqui, tá? Que já. O meu intuito aqui, como sempre, é fazer um vídeo pequeno para não tomar o seu tempo, mas quando eu sento aqui, graças a Deus, talvez seja a minha terapia conversar com você, tá? Se você é do meu tempo, em 1987, o cantor Raul Seixas, ele faleceu, né? E ele fez uma musiquinha que eu tenho pensado muito nessa musiquinha. Logicamente, eu não vou cantar, mas eu vou falar aqui dos versos, tá? A música se chama Cowboy Fora da Lei. Você que é comadre, você é meu compadre, você vai lembrar que é na nossa época, né? Olha o que, é que ele fala aqui na música, né? Na primeira estrofe, ele fala: mamãe, não quero ser prefeito, pode ser que eu seja eleito e alguém pode querer me assassinar. Eu não preciso ler jornais, mentir sozinha, eu sou capaz, não quero ir de contra ao azar. Papai, não quero provar nada, eu já servi a pátria amada e todos cobram a minha luz. Oh, coitado, foi tão cedo, Deus me livre, eu tenho medo, morrer de pendurado numa cruz. Eu não sou besta para tirar onda de herói, sou vacinado, sou cowboy, cowboy fora da lei. Não vou continuar cantando, que você não é obrigado a ver isso. Durango Kid só existe no gibi e quem quiser que fique aqui, que entrar na história para vocês. Ou seja, já em 1987, logicamente, ele tinha vindo daquela época do regime militar, que muitas pessoas disseram que aconteceram muitas atrocidades, mas se a gente for estudar essa época, que eu finalizar, não quero falar muito com você, e eu já disse em outro momento, muitas pessoas que foram presas na época por estar cometendo crimes para que chegasse no poder, assaltando bancos, sequestrando diplomatas, fazendo, alguém disse, né? Queria fazer o diabo para chegar ao poder, fizeram. E essas pessoas foram presas, foram exiladas, muitas delas voltaram. E hoje essas pessoas estão no poder. Se você pesquisar o que foi o regime militar, que muitas pessoas disseram que aconteceram muita injustiça, muitas atrocidades, pode ser que sim, pode ser que existiram.
E uma das coisas que falam muito em censura, que na época do regime militar, mas a maioria das pessoas testifica, nós podíamos falar. Havia, né, ali os censuradores, principalmente nos meios de comunicação, isso você não pode, você pode, você não pode, mas não existia o que existe hoje nas mídias sociais, que o seu canal é cortado, a sua fala é cortada, o seu perfil é cortado, isso não existia, você podia falar com devido às proporções de cortes, você podia falar, hoje não. Quando os magnânimos, os semideuses, os detentores da lei decidem que você não pode falar, eles vão lá e cerceiam o seu direito de falar. E lá em 1987, né, o pessoal ainda fresco ali da questão, né, militar, o Raul Seixas ali falando nesta música, logicamente, né, que era um desabafo, né? Ele dizendo: eu não preciso ler jornais, mentir sozinho, eu sou capaz, não quero ir de contra o azar. E depois ele fala: Deus me livre, eu tenho medo morrer dependurado numa cruz. No começo ele fala: eu não quero ser prefeito, pode ser que eu seja eleito, alguém querer me assassinar. Ou seja, todo esse contexto é perigoso você mexer com quem você não, com quem se julga poderoso. É perigoso você mexer com as pessoas que estão no poder. É perigoso você mexer com as pessoas que estão querendo levar o gado. Obrigada, comadre, obrigada, compadre, obrigada, meu afilhado. Mais uma vez, pedindo perdão para você, que o meu intuito nunca é ficar aqui 1h30 conversando com vocês. O intuito é sempre de meia hora, talvez 40 minutos. Mas eu me empolgo. A minha tristeza vai embora. Muito obrigada, que Deus te abençoe. Sim, por favor, curta, compartilhe, faça um comentário nas referências bíblicas que eu coloquei aqui. Se quiser criticar com educação, critique. Certamente isso aqui pode chegar numa pessoa que não é o mesmo espectro, né, ideológico, partidário, etc. Talvez para você eu seja uma ameaça enquanto cristã, né, que a gente viu ali da teocracia cristã, né? Essa teocracia que está se revelando crescer e que lembra da... Ai, gente, eu quero terminar, mas não termino. Daquela repórter, que eu vou esquecer o nome dela agora, não sei o que, Sadi, ela falando que a gente estava no corner, a gente estava no canto. Enquanto a gente estava no canto, a gente estava no corner, a gente não tinha voz, estava tudo bem. Eles falavam, pensavam, comiam, se reproduziam, e estava tudo bem, a gente não tinha voz. Hoje que nós temos voz, nós somos um perigo. Beijo, estou indo embora. Obrigada por assistir mais um Conversa de Comadre. Deus te abençoe. Um abraço, tchau, tchau. Agora eu vou finalizar.